Boa noite, graça e paz. Eu sou o pastor Rony Marcos, pastor da Primeira Igreja Batista em Campos Belos. Esse é o nosso terceiro vídeo e temos falado sobre a plenitude de Cristo. E no último vídeo falamos sobre a plenitude de Cristo na experiência do apóstolo Pedro, como que de fato nós percebemos nas Escrituras que o propósito de Cristo Jesus é nos levar a um estado de vida plena, a um estado onde não mais nós somos conduzidos pelo espírito da terra ou pelo espírito da carne, onde ela tenta o tempo todo desfazer daquilo que é o sentido original da vida, daquilo que de fato estabelece a vida, aquilo que de fato é a vida. Então o homem, a humanidade interpreta a vida, durante boa parte da sua história tem interpretado a vida a partir da sua própria existência, a partir da sua própria humanidade. E é claro que muitos no decorrer da história entenderam, compreenderam, a partir de várias observações, principalmente a partir da manifestação do próprio Deus, por meio de muitas obras, por meio dos profetas, por meio das Escrituras, por meio do povo que ele escolheu para se revelar, por meio de muitas outras coisas, muitos perceberam que a vida de fato existe a partir do próprio Deus, a partir do próprio Espírito de Deus, a partir da própria vontade do Criador. Então, em Cristo Jesus isso vai ficar visível, isso vai ficar claro para a humanidade. É claro que isso precisa ser analisado, precisa ser compreendido, porque senão a gente ainda continua, mesmo através de um certo conhecimento de Cristo Jesus, ainda tentando estabelecer a vida por meio da nossa própria vontade, por meio da nossa própria força, por meio da nossa própria, das nossas próprias ideias. E ainda, tendo um certo conhecimento de Cristo, continuar escravos da nossa vontade. Então, hoje eu quero falar sobre o sentido da vida, a plenitude de Cristo, e eu queria falar sobre o sentido da vida, o real sentido da vida, a partir daquilo que nós temos entendido no estudo das Escrituras, olhando para o personagem Jesus, para os personagens que o sucederam, os apóstolos, dando ênfase, na figura de Paulo, apóstolo. Então, se nós fôssemos dar uma definição de vida nas Escrituras. Então, a definição que eu tenho hoje e que eu tenho me baseado nela é a seguinte definição: que vida é o estado comprometido e contente de um ser humano com o propósito da sua existência. Então, a partir disso, olhando para Jesus, olhando para aqueles que compreenderam a vida a partir de Deus, a partir da vontade de Deus, nós vamos perceber que vida é estar comprometido com o propósito. E não só estar comprometido, mas também estar realizado, estar contente com o propósito que foi compreendido. Então veja bem o raciocínio, a linha de raciocínio que nós alcançamos por meio dessa definição. Primeiro, para nós encontrarmos contentamento, encontrarmos um estado de satisfação, nós precisamos estar comprometido com alguma coisa. E nós entendemos que somente estar comprometido com o sentido da nossa existência pode nos levar a um estado de contentamento. Então, a identidade,
a nossa identidade restaurada nos conduz ao propósito da nossa existência. Por que existimos? Por que estamos aqui? Por que eu sou homem? Por que você é mulher? Por que eu sou pai? Por que você é mãe? Por que eu sou esposo? Por que você é esposa, esposo? Por que você é filho? Então, somente através do conhecimento do Senhor, através do conhecimento de Cristo Jesus, da obra que Ele fez, nós seremos conduzidos à nossa identidade, nós seremos restaurados. E tendo a nossa identidade restaurada, nós encontramos o propósito, nós encontramos o sentido da nossa existência, por que nós estamos aqui, pelo que realmente nós devemos viver, pelo que realmente nós devemos morrer. E um personagem que me vem à mente aqui é o filósofo Søren Kierkegaard, que ele disse que precisava encontrar uma verdade que pudesse levá-lo a realmente dar a sua vida por essa verdade. Algo que pudesse levar ele a viver e a morrer por essa verdade. Então eu entendo que o que Søren Kierkegaard quis dizer eu preciso encontrar o propósito da vida, o sentido da vida, um sentido que me dê condições de viver e me dê total segurança de morrer por ele. Então, os grandes pensadores, os grandes filósofos procuraram a verdade. E muitos morreram com uma convicção de que eles encontraram uma verdade. Muitos morreram por essa verdade. E eu destaco aqui os personagens cristãos. Eu destaco aqui aqueles que morreram nas arenas romanas, plenamente convictos de que eles encontraram o sentido da vida e eles entregaram a vida. Alguns morreram louvando e exaltando o nome do Senhor. Não alguns, mas na verdade muitos morreram exaltando o nome de Jesus e impossibilitando qualquer forma de negação a Jesus, porque eles demonstraram na morte que eles tinham encontrado o sentido da vida. Eles demonstraram com a entrega do corpo, da carne, porque eles entenderam que o propósito da vida, o sentido da vida não estava no corpo, estava no espírito, estava na alma. E o homem jamais pode tocar a alma humana, somente Deus pode tocar a alma, o espírito do homem. Então, muitos personagens, um desses personagens foi Policarpo de Quaresma. Quando eu estava ainda no seminário, tive a oportunidade de ler o livro Mártires do Coliseu Romano, onde nós temos o relato muito claro dos últimos momentos de Policarpo de Quaresma, onde a princípio a intenção era matá-lo por meio dos leões. E ele, muito convicto da sua fé, ele dá uma resposta muito ousada ao imperador, ao inquiridor da sua fé, que ele jamais poderia negar o nome de Jesus. E a multidão ali revoltada desce da arquibancada e decide então que Policarpo de Quaresma não vai ser morto por leões, ele vai ser queimado vivo. E quando ele está ali diante daquela multidão e já preparado para ser queimado pelo fogo, e diante de uma oportunidade de negar o nome de Jesus, ele disse: há 86 anos que eu o sirvo e ele nunca me agravou em nada. Como eu poderia negá-lo nesse momento? Então, a semelhança de Policarpo de Quaresma, dos apóstolos e muitos outros
personagens, nós temos pessoas hoje também que estão morrendo plenamente convictos de que encontraram o sentido da vida. E eles morrem felizes. Então, quando nós encontramos o sentido da vida, nós encontramos, quando nós encontramos a nossa identidade, nós encontramos o sentido da vida, que é o propósito. Por que nós existimos? E quando nós encontramos verdadeiramente, nós encontramos a alegria, nós encontramos a paz, nós encontramos a motivação que nos coloca de pé todos os dias, que nos faz andar equilibrados e que também nos faz encarar a vida com maior ousadia, com maior determinação. O que gera alegria, o que traz alegria é o propósito. Mas por que muitas pessoas estão doentes? Por que muitas pessoas estão enfermas? Por que muitas pessoas estão depressivas? Porque o sentido da vida, o propósito da vida, a identidade ainda não foi completamente restaurada e essa pessoa ainda não encontrou um propósito verdadeiro. Algo que não está ligado às pessoas, algo que não está ligado às circunstâncias, é algo que ela entendeu lá dentro dela, uma convicção muito forte do motivo para qual ela veio a existir. Então as pessoas acabam adoecendo porque as circunstâncias não são favoráveis, as pessoas não são favoráveis, as pessoas não são boas, as pessoas às vezes são traidoras, as pessoas às vezes são más, as circunstâncias são desfavoráveis, as circunstâncias são ruins. E quando as pessoas entendem o propósito, elas percebem que não é as pessoas que vão tornar elas pessoas melhores ou pessoas realizadas e pessoas felizes. Não são as circunstâncias que vão torná-las melhores, pessoas realizadas e pessoas felizes. Mas elas foram criadas e elas receberam capacitação para tornar as circunstâncias melhores, para tornar as pessoas melhores, para fazer o mundo à sua volta melhor. E aí eu queria fazer menção de um texto que é um dos textos mais impactantes que eu acho sobre isso. E todas as vezes que eu tenho oportunidade, quando falo sobre isso, não tem como eu não citá-lo, que é o texto de Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 4. Quando Paulo diz: alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja o amor de vocês, seja a amabilidade de vocês conhecidas por todos. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, apresentem os seus pedidos a Deus, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, sabe por que esse texto é maravilhoso, é fantástico? Porque esse texto é escrito por alguém que está numa situação deplorável, numa circunstância deplorável, em um estado de vida corpórea, de vida social, muito indesejável, muito repugnante. Paulo está preso numa prisão romana e conhecida como uma prisão baixa, e hoje a gente chama como prisão solitária. Mas uma prisão era um buraco feito dentro do chão e com muitas formas de sofrimento ao corpo, muita impossibilidade de alegria olhando para as circunstâncias, olhando para o corpo e as suas necessidades físicas. Então Paulo escreve a carta aos Filipenses, não só a carta aos Filipenses, mas ele escreve outras cartas
4 cartas chamadas cartas da prisão, e ainda a segunda carta de Timóteo, também uma carta escrita ali nos últimos dias da sua vida. Mas Filipenses, que é considerada pelos teólogos a carta da alegria, é maravilhosa por isso, porque a carta da alegria é escrita por um preso, por uma pessoa que está completamente alheia a todos os benefícios, aos recursos que a carne precisava, que os olhos precisavam às vezes contemplar para trazer alegria. Mas o que nós vamos ver é alguém plenamente realizado, é alguém plenamente feliz, é alguém que está muito contente. E o que nós percebemos? Daí me veio a definição de vida. Olhando para a vida de Paulo, olhando para a vida de Jesus e outros personagens que morreram realizados, felizes, a essa definição de que a vida é o estado comprometido e contente de um ser humano com o propósito da sua existência. Paulo entendeu, Paulo compreendeu a partir de Cristo Jesus, ele teve a sua identidade restaurada. Paulo, que era um judeu muito dedicado à lei, um defensor do nome de Deus, da lei de Deus, e ele vai ter uma experiência fantástica com Cristo Jesus, ali quando ele recebeu cartas, autorização para ir a Damasco, perseguir os discípulos, ele vai ter uma experiência maravilhosa. E Paulo ele vai dizer que tudo que ele alcançou até aquele momento, ele considerou como um lixo pelo conhecimento de Cristo. Ele entendeu que era em Cristo Jesus que ele poderia, que ele tinha total condições de encontrar realmente a vida. E ele encontrou tanto que, vivendo numa circunstâncias como essa, sabendo que estava chegando a sua morte, ele vai declarar, ele vai escrever aos livres: alegrai-vos, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos, seja o amor de vocês conhecido por todos, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, ore ao Senhor, suplique ao Senhor, com ações de graça, tendo a gratidão, tendo a plena certeza de que vocês já receberam muitas coisas. Então, a oração que Paulo nos ensina a fazer não é a oração com a pretensão de uma resposta ou de uma solução, mas é de uma entrega, de uma certeza de que Deus já está cuidando, de que Deus já fez lá atrás, de que Deus já me entregou coisas maravilhosas demais, e é possível de que, mesmo que a situação não mude, mesmo que a situação não resolva, eu possa encontrar, por meio da oração, por meio da entrega, por meio da gratidão, encontrar a paz. E é isso que ele diz. Quando nós nos entregarmos, quando nós entregarmos o nosso coração, quando nós entendermos que não é sobre as pessoas, ou sobre o que as pessoas fizeram, ou sobre o que as pessoas deixaram de fazer, ou sobre o que as circunstâncias, como as circunstâncias se mostraram para nós, que não é nada sobre isso, então ele diz, ele garante a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Porque a nossa vida é tirada por meio dos pensamentos que são processados errados, por meio da nossa mentalidade. É por meio da mente que o diabo nos cega, que o diabo obscurece o verdadeiro entendimento sobre a vida. A palavra do Senhor em 2 Coríntios capítulo 4 diz que o evangelho está obscuro, está escondido para aqueles que não creem, porque o diabo cegou o entendimento deles, cegou a mente deles, para que eles não revelem, para que eles não reflitam a luz do evangelho, que é onde nós encontramos o verdadeiro sentido da vida. Então, você já encontrou o propósito da sua vida? O propósito da sua existência? Você está contente?
É impossível estar contente sem encontrar o propósito. E é impossível impossível encontrar o propósito sem ter a identidade a partir de Cristo Jesus, sem saber exatamente para que você existe. Em todos os aspectos da vida. Eu sei que há uma missão mais clara, mais definida, mais abrangente. Mas em todos os aspectos da vida, principalmente no aspecto familiar, no aspecto relacional, no aspecto comunitário, no aspecto de relacionamentos, nós temos propósitos bem definidos que está ligado à nossa identidade. Então, quando um esposo entende o seu propósito e ele vive esse propósito, ele vai encontrar alegria. Quando uma esposa entende o seu propósito e ela vive esse propósito, ela vai encontrar a alegria. Porque nós encontramos alegria no nosso propósito. Nós encontramos alegria na realização do nosso propósito. Quando um profissional vive o seu propósito a partir de um dom, a partir de um talento, ele encontra a realização, ele encontra a felicidade. Por isso que muitas pessoas sem o conhecimento de Cristo, elas encontram muita alegria na realização de algo que está nelas. Existem personagens que marcaram época, que são personagens que não eram cristãos, que não entenderam a vida a partir de Cristo, mas eles encontraram um talento e eles encontravam muita alegria nisso, tá? Então, só que nós entendemos de que o verdadeiro propósito, o verdadeiro sentido da vida está em Cristo Jesus, e esse verdadeiro propósito somente através da identidade revelada em Cristo Jesus, restaurada em Cristo Jesus, por meio da palavra, por meio do Espírito Santo, é que nós realmente vamos encontrá-lo e assim encontrar a alegria. Que Deus abençoe você, abençoe sua mente, seu coração, para que nós possamos viver de fato. Um título que eu tenho dado para essas meditações, esse tempo também, deixa a vida viver. Deixar a vida viver é entender que não tem a ver com a gente. Não é a gente que vai estabelecer a vida por nós mesmos, somente por meio do entendimento de Cristo, por meio da obra de Cristo. Então, o esforço que nós devemos fazer é conhecer Cristo, conhecer a sua vontade, e aí nós vamos deixar a vida viver, porque a vida começou em Deus, e somente em Deus, por meio de Cristo Jesus, nós temos vida e vida em abundância. Eu sou o pastor Rony Marcos, pastor da Primeira Igreja Batista de Campos Belos, Goiás. Desejo vida para você.